Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 28 de abril de 2023, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Olá, ouvintes da Rádio Abel e espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Mãos Marcadas, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, é denominada Mudança de Plano. E Emmanuel nos diz: não esperes pela morte do corpo para realizar o serviço da própria elevação. Cada dia é oportunidade de ascensão ao melhor. Cada tarefa edificante é degrau com que podemos subir às esferas superiores. Todos respiramos em planos distintos e todos podemos alcançar horizontes mais altos. Se te habituaste à irritação, cultiva o silêncio e a tolerância com os quais te desvencilharás dos laços sombrios da cólera, penetrando os domínios da luz. Se acalentas a disposição de comprar inimigos através de atitudes impensadas, detente na serenidade e aprende a servir aos desafetos, alcançando, assim, o reino brilhante da simpatia. Se ainda te debates nos desvãos da ignorância, não te esqueças do esforço na leitura sadia e edificante para a aquisição do conhecimento e da sabedoria. Se respiras no resvaladouro da queixa, esquece a ociosidade e o desânimo, erguendo-te para o trabalho digno. Consagra-te ao suor enobrecedor, a fim de incorporares ao próprio patrimônio espiritual o otimismo e a paz, o bom ânimo e a alegria. Há milhões de círculos de vida dentro de nossa residência planetária. Cada criatura vive na faixa de sentimento a que se ajusta. O verme agarra-se à escuridão do subsolo. O batráquio mora no charco. A ave plana e canta na altura. A chama envolve-se nas emanações da luz que irradia. Aqui também, cada alma reside na esfera de ideal que forma para si mesma com o próprio pensamento. Quem deseja um mundo melhor pode avançar, pelo trabalho e pela boa vontade, no roteiro de ascensão desde hoje. Uma boa noite e um bom estudo a todos meus irmãos. Olá, amigos, frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da rádio da TV Abel. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, realizado sempre às sextas-feiras, hoje vamos examinar as questões 291 a 303. Elas estão na parte segunda do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos, no capítulo 6 da Vida Espírita. Os itens são relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. Pois bem, questão 291. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam seus espíritos recíprocas afeições particulares? Ou seja, além da afinidade que existe entre os espíritos, a afinidade é esta, conseguida graças aos patamares em que esses espíritos estejam, não é? Conforme nós avançamos, nós vamos adquirindo intelectualidade, moralidade, então nós criamos laços de afinidades com outros espíritos. E aí a pergunta é a seguinte, além disso, né,
de haver essa afinidade, dada a nossa sintonia vibratória, existe também, não é, uma afeição particular, pode existir uma afeição particular entre esses espíritos, além, não é, da questão da afinidade? Olha o que eles responderam. Do mesmo modo que os homens, né, do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes e às paixões. Então, ocorre no mundo dos espíritos como ocorre, né, aqui na Terra. Nós podemos ter afinidades, né, questões assim de gostos, de semelhanças que nos atraiam, né, naturalmente, podemos ter ali uma afeição, um carinho particular, não é? E o que ele fala, a diferença é que no plano espiritual não existe, não é, as paixões, não é materiais, não é que possam, não é, estar aí influenciando também essas ligações. Então, livre da matéria, o que vão unir os espíritos são exatamente seus gostos e seus pendores. Após a desencarnação, né, dependendo do nosso estado vibratório, nós vamos nos encontrar livres, né, dessas necessidades materiais. Os nossos sentidos eles vão se dilatar, bem como a nossa consciência, né, e os nossos laços de amizade e simpatia eles vão ser regidos pelo quê? Pela nossa vibração amorosa e pelos nossos pendores, né, pelos nossos gostos, né, pela nossa moral, pela nossa intelectualidade. Vamos à próxima questão, questão 292. Alimentam ódio entre si os espíritos? Será que na parte espiritual existem espíritos que alimentem animosidades, ódios? Olha o que eles respondem. Só entre os espíritos impuros há ódio e são eles, que insuflam os homens as inimizades e as dissensões. Então, vai existir sim, claro, né, se eu odeio, né, aqui quando eu desencarno, né, essas relações podem continuar e eu posso odiar por várias razões, porque eu sou imperfeito ainda, né, eu sou impuro, então eu ainda trago, não é, uma carência de moralidade, de conhecimento, de vivência, que vai fazer com que eu não sinta mais essas questões, né, de ódio, de rancor. Então é evidente, quanto mais atrasado, né, for um espírito, mais capacidade de alimentar rancores e ódios. Né? E principalmente assim, né, quando eu sou contrário, né, eu me comporto contrário às leis divinas, né, não me interessa que as criaturas progridam. Né? Uma vez que, né, se eu sou contrário às leis divinas, eu quero mais pessoas que sejam contrárias a isso. Para quê? Para que eu consiga alcançá-las devido à minha baixa frequência. Então eu tenho que ter pessoas de baixa frequência também do meu lado, para que eu possa desfrutar, né, de companhia, de poder, né, para que eu possa, senão eu vou estar lá isolado, não é? E os meus recursos vão ser muito limitados se eu não tiver, né, uma galera ali junto comigo que pense, que vibre junto comigo. Né? Quem nós haveríamos de subjugar? Né? Como iríamos executar nossos sinistros propósitos, ser um concurso, né, de espíritos que sejam também ignorantes e endividados quanto nós. O Divaldo Franco, numa palestra, ele nos alertou que devido, né, a essa passagem aí de ciclo, né, nós estamos passando de um ciclo de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, estamos aí nos últimos estágios disso, então que muitos espíritos eles estão tendo as últimas oportunidades
de reencarnarem aqui, não é? E o que acontece? A espiritualidade inferior, né, esses espíritos, né, que formam essa massa grande de espíritos aí contrários às leis divinas, eles sabem, né, que a hora deles está chegando, que eles vão ter que ir para um planeta mais atrasado, eles têm consciência disso, né? Que eles vão ser obrigados a sair. Então eles sabem que não tem escapatória, mas eles ainda continuam contrários à ordem, à hierarquia, eles não querem saber disso, né? Eles querem continuar nos seus mundos, comandando. Então o que o Divaldo nos alertou? Que eles estão vibrando, né? Para quê? Para que essas vibrações negativas elas alcancem nós que ainda estamos, que ainda estagiamos em faixas vibratórias negativas. Para que eles fazem isso? Para insuflar, não é, a nossa animalidade, as nossas animosidades, as nossas paixões. Para quê? Para que nós venhamos a nos comprometer e também irmos com eles, porque eles querem, né, os comandados deles junto com ele. O que eles vão fazer no planeta primitivo sem os exércitos deles? Então eles querem cada vez mais. Então esses últimos esforços deles são justamente para atrapalhar, para fazer com que caiam, né, aqueles espíritos que ainda são vacilantes, que ainda trazem muita animalidade, né, muita violência. Por isso nós estamos vendo aí tantos casos, não é, de violência, casos escabrosos, exatamente porque nós estamos atendendo a esse chamado, ao chamado das trevas. Por quê? Porque nós não estamos orando e vigiando, né? Nós não estamos conseguindo manter, não é, a nossa vibração num padrão elevado, né? E nós não estamos nem, por um lado, orando, ou seja, sintonizados com as faixas vibratórias superiores, cultivando bons pensamentos, não é? Boas ações, orando, e nem estou vigiando, ou seja, eu não estou praticando, não é? O bem, a paciência, a benevolência. Eu estou ajudando, a fogueira está aumentando, eu estou ali contribuindo, botando mais lenha nessa fogueira. É um alerta, não é? Então, nós já sabíamos, né, que isso aí iria acontecer, né? Na própria codificação kardeciana, quando foi perguntado o que caracterizaria, né, essa mudança, e eles responderam: a loucura, né? Então nós estamos vivendo aí momentos em que o concurso, não é, dos bons pensamentos, das orações, ele é fundamental e, claro, o nosso comportamento, né, as nossas ações nesse sentido. Então, não adianta a gente se enganar. Nós estamos sujeitos, né, nós estamos expostos. E nós sabemos que nós não somos ainda, né, aquele modelo de bons espíritos. Então, o que a gente tem que fazer? É disciplina. Né? Se eu sei que eu tenho isso comigo, que eu tenho essa capacidade de me irritar, de brigar, né? E de repente, aí, como se diz, perder a cabeça, né? Então eu tenho que estar mais vigilante quanto a isso, né? Em vigiar os meus atos, os meus pensamentos, e não me deixar contaminar, e nem contaminar os outros. Né? É um esforço, né, diário que nós vamos ter que fazer, mas não tem outro jeito, né? Para que a gente também não venha a sucumbir, né? Porque nós não estamos alheios, né, a esse tipo, né, de chamamento, né, dada ainda a nossa imaturidade espiritual. Então nós temos, né, sabedores disso, nós temos que nos fortalecer, né? Aquela coisa, eu tenho consciência de que eu tenho um organismo fraco, débil. O que eu faço? Eu tomo minhas vitaminas. Eu procuro, né, me resguardar.
Então nós temos que tomar as nossas vitaminas espirituais: prece, bons pensamentos, boas leituras, né? Procurar não tá vendo violência, filmes violentos, novelas, enfim, qualquer coisa, não é, que possa... É claro que nós não vamos ficar alheios ao que está acontecendo, né? Não dá para a gente se trancar numa redoma, mas a gente pode se resguardar naquilo que seja possível, né? A escolha de um bom livro, escolha de boas músicas, escolha de bons programas para fazer, nós podemos fazer, né? E nos precavermos aí contra essas ondas vibracionais negativas que atingem o nosso planeta como um todo. Continuando. Bom, vamos lá então para a próxima, 293. Conservarão o ressentimento um do outro no mundo dos espíritos? Dois seres que foram inimigos na Terra? Beleza, eu tenho um inimigo aqui na Terra, nós desencarnamos, eu continuo inimigo desse espírito? Olha o que eles respondem: não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam e pueril o motivo que os inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto não se purificam. Se foi unicamente o interesse material que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se um dos outros com prazer. E comenta Kardec: sucede como entre dois colegiais que, chegando à idade da ponderação, reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se malquerer. Quanto mais esclarecido for um espírito, mais livre, né, dos ressentimentos esse espírito será. As paixões humanas, elas são inerentes ao grau de desenvolvimento do ser, não é? Eu tinha um inimigo aqui, quando eu chego lá do outro lado eu vou ver que, poxa, a gente estava brigando por besteira, por bens materiais, enfim, o que brigávamos não tinha nada a ver não é, com o nosso progresso, com a nossa felicidade, com a nossa verdadeira felicidade. Então a gente deixa isso de lado. E ele fala assim: se nós não temos nenhuma antipatia, né, animosidade, a gente deixa isso de lado e continua aí, não é? E às vezes até nos aproximamos desses espíritos, né? O André Luiz, né, tem uma passagem que ele se encontra no plano espiritual com um antigo inquilino do seu pai, enfim, esse inquilino, ele estava devendo dinheiro, ele foi despejado. O André Luiz se sente muito mal ali, né? Naquela situação, vendo aquele cara, tem vergonha, né, do que aconteceu e dele não ter ajudado, não ter colaborado, não é? E o antigo inquilino, o abraça o André Luiz, fala que não esquece aquilo, que aquilo não tem nada a ver, já estava mais tempo, né, mais equilibrado do que o André Luiz. Falou que aquela lição foi até bom para eles e para os familiares deles, né, aprenderam com as adversidades da vida. Então, deixando de existir, não é, o motivo, né, dessa animosidade, dessa coisa, desses interesses aí que existiam, deixa de existir, né, essa coisa, essa distância, e as pessoas, os espíritos podem se aproximar uns dos outros. Vamos lá então, questão 294. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? Então, na questão anterior, existia uma animosidade, né, por questões materiais, né? Existia essa antipatia. Agora, aqui no caso, eu realmente fiz alguma coisa. Eu cometi um ato mal contra alguém cometeu um ato mal contra mim. Aí, olha o que ele fala: essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Então, eu não sou suficientemente adiantado para compreender. Então, eu me afasto, né? A lembrança,
daquele ato mal, no mínimo vai me afastar daquele que é o responsável por isso. Na nossa escala evolutiva, né, o erro ele não é uma fatalidade, ele não é obrigatório, é uma questão de escolha. Né? Uma vez que a gente sempre vai poder usar o nosso livre-arbítrio e definir então os rumos que nós vamos tomar. O certo é que se nós admitirmos, não é, que erramos, se nós tivermos noção, não, pô, eu errei, né? E erramos, por que nós erramos? Porque eu ignorava as leis divinas, né? Eu ignorava que isso aí era errado, eu ignorava as consequências, né? Eu tenho que entender que aquele que errou contra mim também, ele está na mesma situação, porque se ele soubesse, né, das consequências do mal, da grandiosidade do mal, do quanto mal ele me fez, ele não o faria, porque ele sabe que ele iria saber que as consequências desse seu ato ia cair contra ele mesmo. Então a gente não erraria. Então a gente tem que compreender. O primeiro passo do perdão é compreender que aquela pessoa que errou, ela é tão ignorante quanto nós, que também erramos. Né? É evidente que o perdão, ele é a possibilidade que você dá do espírito continuar a sua jornada. Né? Da mesma forma que a gente que, eu errei, eu vou ser amigo daquele amigo, pode ser que um dia, né, eu seja, mas eu tenho que dar a oportunidade daquele espírito se redimir. O perdão, ele está ligado a isso também. É necessário que que aquele que errou, ele tenha essa capacidade também, né, para que o perdão realmente ele seja completo. Mas eu posso continuar a minha jornada. Né? Se aquele espírito ainda continua ignorante, continua fazendo coisa errada, eu posso compreender, pô, ele faz isso porque é um ignorante mesmo, né? Então deixa ele para lá, né? Vamos esperar aí que esse espírito amadureça, né? Vai chegar a hora que ele vai ter noção disso e eu vou continuar a minha jornada, porque eu já tenho essa noção, né? Eu não posso ficar ali alimentando esse ódio, eu tendo conhecimento, e ficar ali alimentando esse ódio. Então nós somos alunos e estamos aí na grande escola da vida para aprender. Questão seguinte, 295. Que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal nesse mundo? Isso é um complemento, né? Da questão anterior. E olha o que eles responderam. Se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Né? Então, a importância de nós nos arrependermos também. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes, e vos persigam até, não raro em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Então nós fizemos muito mal a um espírito tão ignorante quanto nós, né? Esse espírito ele não vai nos perdoar, né? Ele vai querer, né, o desforço, vai querer a vingança, vai nos perseguir, às vezes, numa encarnação seguinte, né? E Deus, ele pode permitir isso, por quê? Porque eu preciso passar por essa experiência, eu prejudiquei, né? Segundo a lei, né, de causa e efeito, eu abri a porta, meu filho entrou, eu vou ter que aturar isso aí, né, comigo mesmo. Volta para quem? Para quem praticou. Né? Então eu fui responsável, né, pelo efeito, eu fui a causa, volta para mim. Deus, ele sabe do mal tirar o bem, né? E segundo essa lei, né, de causa e efeito, ele permite que aquele que plantou colha segundo as suas obras, não existindo, portanto, lugar para injustiça nas leis divinas. Eu estou passando por alguma situação que eu fui o responsável lá atrás, né? Então, não existe essa injustiça, é causa e efeito, cara. Eu fiz o mal, eu vou colher o mal, fiz o bem, eu vou colher o bem. Isso aí até a gente aprender, e a gente para de fazer o mal. Continuando, 296. São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais do espírito? Então eu tenho uma afeição hoje. Pode ser que daqui a um tempo essa afeição se altere? Não. É o que eles responderam. Por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. É evidente
está aqui falando do espírito já mais avançado, né? Então eu tenho uma afeição, eu não tenho mais aquela máscara social, né, que dá para eu usar para enganar os outros. Então o espírito que ele tem uma afeição por outro espírito é porque ele conhece espiritualmente aquela criatura, né, sem as máscaras, sem, né, as enganações. Então uma afeição é verdadeira. Então não muda, né? Essa afeição não muda, né? Aí é aquela história, uma vez que o espírito ele tenha atingido um certo grau de elevação, né? Ele não vai estar mais sujeito às impressões da matéria, né? E vai conquistar aí suas verdadeiras simpatias, e essas aí elas não se perdem, não se modificam. Questão 297. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Então, eu estou no plano espiritual. Na Terra, eu tinha uma afeição mútua aí que eu consagrava a alguém. Continua? Aí é o que eles respondem. Sem dúvida. Desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa, né? Os casamentos por interesse, né? Por exemplo. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Os verdadeiros sentimentos é que constroem as verdadeiras afeições. Libertos, né, da fantasia e do erro, as verdadeiras amizades elas continuam. Agora é evidente que se eu casei por interesse, se eu era casado com alguém, se eu mantinha afeição, não necessariamente só casado, mas, por exemplo, no ambiente de trabalho costuma ocorrer muito isso, né? Nossas amizades, minha amiga do peito, meu amigo do peito, do trabalho, e às vezes o que existe ali por trás são interesses, né? E quando desencarna, essa afeição, né, continua. Se não for uma afeição verdadeira, não. Né? Agora, nada impede no ambiente de trabalho eu ter, né, construído aí uma relação de verdadeira amizade. Nada impede que num casamento, mesmo tendo interesses materiais, mas que eu construa ali também uma relação de amizade. Né? O que vai continuar é o verdadeiro sentimento. E muitas vezes a gente só sabe disso, né? Só vai ter noção disso do outro lado. Né? Por quê? Porque essas paixões aí, elas nos insuflam, elas nos cegam, elas nos tiram o norte. Às vezes nós achamos, né, que amamos, que gostamos, etc. Né? E quando chegar no plano espiritual, nós vamos conhecer, né, na realidade, os nossos verdadeiros sentimentos, porque eu não preciso mais, né, daquela pessoa, não dependo mais dela. Então, como será que eu vou agir? Questão seguinte, 298. As almas que devam unir-se estão desde suas origens predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá, né? Então, eu tenho aí duas almas, né, dois espíritos, e existe uma predestinação à união, né, dessas almas. Existe isso? Enfim. Eles respondem não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Né? Os espíritos, ele vai conquistar suas afeições através das suas várias experiências e seus próprios esforços. Não existe essa coisa, né, de nossa, eu fui criado por Deus, já existe uma metade minha por aí que eu estou fatalmente, né,
sujeito a unir-me a ela, a encontrar-me com essa alma, isso não existe. Né? O que acontece é que essa afeição é uma construção através das nossas experiências aí. Eu vou construindo. E chega num ponto em que é sintonia vibratória. Eu estou numa determinada faixa vibratória, tem um espírito superior que também já está ali, está comigo, e vai existir grau de simpatia, não é? Vai existir uma afinidade, uma ligação, né? Livre, né, dos interesses materiais, transitórios, é uma coisa autêntica, uma amizade autêntica, um amor, um carinho autêntico que eu vou sentir com aquele espírito. Isso está não só de um para um, mas de um para todos. Né? Essa é a grande verdade. Questão 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Então, ele está perguntando, poxa, mas tem espírito que fala aí dessas metades, né? Em que sentido se deve entender, né, essa palavra metade? Aí eles responderam, a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Ora, a gente sabe que nós temos aí um vocabulário muito fraquinho, né? Ainda, para expressar determinadas ideias que nós não conhecemos direito. Então, talvez o espírito tenha, para se expressar, tenha usado essa palavra metade aí como um simbolismo e nós interpretamos, né? As pessoas interpretaram isso como uma coisa real, que o espírito ele é criado, né, 50%, e tem em outro ponto aí, 50% dele, e um dia eles vão se juntar, são as caras metades, né, que se fala. O espírito ele é uma individualidade, isso que a gente tem que entender. As nossas conquistas ou as nossas quedas são fruto do nosso procedimento. Essa teoria, né, das metades eternas é uma figura de linguagem, né, representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que não se deve tomar ao pé da letra. Não pertence, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram. Necessariamente, limitado sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo, porque isso aí feriria até o princípio, né, do livre-arbítrio. Né? Se eu tenho um outro ser que também tem vontade própria e pensa, como é que eu vou unir isso aí? Como é que funciona isso? Eu sou uma individualidade, nós somos uma individualidade. Né? Continuando. Questão 300. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre, ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos. Então, eu cheguei a um determinado grau na minha escala evolutiva, tem um outro espírito ali que está no mesmo patamar que eu. Né? Isso vai gerar, naturalmente, um laço de simpatia, de afinidade, né? Naquele momento. Ou eu estou aqui, eu cheguei nessa escala, tem um outro irmãozinho que está aqui também, naturalmente nós vamos ter simpatia um pelos outros. Aí a pergunta é, isso vai continuar para todo sempre ou pode separar-se? Né? Chegar uma hora que eu não sou mais tão simpático, ou aquele espírito não é mais tão simpático devido aos nossos avanços, ou se nos tornamos estacionários. Olha o que eles responderam. Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Né? Nós todos estamos unidos, nós estamos aí fazendo parte de uma grande família. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que o espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que lhe ficaram abaixo. Então, se eu cresci, eu já não tenho, a minha afinidade já não vai ser a mesma. Né? Eu tenho outros gostos, outros pendores. Né? Tal ocorre conosco. Né? Imagina você encontrar aquele seu amigo de adolescência, né? Passou vários anos, aí eu encontrei, de repente, com um amigo
da adolescência que, nossa, nós brincávamos muito, nós fazíamos muita bagunça, muita baderna, nos divertimos muito no tempo da escola. Aí eu encontro com esse camarada e eu vejo que aquele camarada continua com as mesmas ideias, com as mesmas brincadeiras, aquele mesmo pensamento imaturo, né? E eu já não estou mais nessa, eu já, sabe, fui para outro, estou em outro lugar que não estacionado ali enfim, naquela adolescência. É inevitável, né? Que essa simpatia, essa afinidade não exista mais, né? Nós, quando éramos jovens, compartilhávamos, né, pensamentos, comportamentos, né? Mas uma vez que nós avancemos e aquela pessoa se tornou estacionária, né, os nossos interesses eles mudam, né? Isso aí a gente às vezes acontece aí na vida da gente encontrar, esbarrar com pessoas que eram interessantíssimas para nós, não é, modelos às vezes, e a gente vê que, nossa, nós mudamos, nós evoluímos, mas enfim. E pode acontecer o contrário também, né? A gente encontrar com pessoas aí que estão em outro estágio e olhar para a gente assim, falar, nossa, nosso irmãozinho está tão atrasado ainda. Mas enfim, faz parte, né? Questão 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. A gente viu isso lá naquela historinha das metades, né? Entre os espíritos, o que rege suas simpatias, né? Por que eu sou simpático a outro espírito? São os nossos interesses em comum, né? Espíritos não esclarecidos, eles poderão unir forças para alcançarem, né, sinistros propósitos, assim como os bons espíritos podem se juntar para promover o bem. Em ambos os casos, separadamente, esses espíritos conservam a sua identidade. A gente já viu isso. Questão 302. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos, ou seja, eu tenho o intelecto e eu tenho a moralidade, né? A identidade, né, necessária para essa simpatia pode ser só de um dos dois ou tem que ser os dois, né? Aí ele responde, na igualdade dos graus de elevação. Então, evidentemente que eu crescer intelectualmente e moralmente vai me colocar numa determinada faixa vibratória. Eu posso ter uma evolução intelectual muito lá em cima, né? E eu ter um espírito que tenha a intelectualidade também, né, lá em cima, mas esse espírito aqui tem uma moralidade maior e o outro não tem. Então, não vai existir essa afinidade. A afinidade, para ela existir, é preciso que os dois estejam nos mesmos níveis, tanto de intelectualidade quanto de moralidade, né? Um perfeito entrosamento ele vai requerer a uniformidade dos conhecimentos e dessas conquistas morais. E, finalmente, a questão 303. Podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não são? Sim, a gente já viu isso, mas vamos ver o que eles colocaram. Todos o serão. Um dia todos nós vamos ser simpáticos uns aos outros. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se a em que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará um encontro dos dois se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. O espírito ele vai progredir sempre na velocidade do seu aprendizado, que será sempre definido pelo uso que fizer do seu livre-arbítrio. Ora, eu não sou simpático a um espírito, eu vou me tornar um dia simpático a esse espírito? Eu estou caminhando, desde que eu caminhe ali na mesma faixa vibratória daquele irmãozinho, eu vou chegar lá. Mas tem um espírito que está muito adiantado. Eu vou conseguir chegar lá muito mais adiantado do que eu.
Ué, se aquele espírito, ele está numa faixa aqui, e ele resolve dar uma parada, estacionou por ali, e eu, usando o meu livre-arbítrio, as minhas escolhas, eu estou avançando, eu vou conseguir chegar lá, né? Mas o que vai acontecer, o que eles nos informam, vai chegar num ponto em que todos nós, né, vamos ser simpáticos uns aos outros, porque a gente vai estar no mesmo patamar. Bom, e um complemento da 303 a 303A, podem deixar de ser simpáticos um ao outro dos espíritos que já o sejam, certamente se um deles for preguiçoso. A gente viu o exemplo lá, né? O exemplo que nós demos do amigo adolescente que nós encontramos. Ele tomou um outro caminho, né? Ele ficou estacionário e eu resolvi continuar ali a minha vida, né? É muito comum, né, a gente encontrar pessoas, parece que aquelas pessoas pararam no tempo, né? Chamam isso aí de complexo de Peter Pan. Né? Nós fomos felizes num determinado momento da nossa vida, a gente não quer sair dali, a gente se recusa a sair dali, né? Por medo, enfim, de encarar, né, a responsabilidade. Então, são os eternos adolescentes, né, irresponsáveis que nós encontramos por aí. Enfim, essas pessoas estão enganando a si mesmas, né? Estão protelando, né, acontecimentos que forçosamente vão ter que acontecer. Veio nessa encarnação, não aproveitou, vai ter que voltar, vai ter que continuar do mesmo ponto onde parou. Então não adianta se enganar, a gente tem que encarar a nossa realidade. Somos espíritos imortais criados por Deus, nós somos uma individualidade, não existem metades eternas, né? Não existe em algum lugar aí eu vou ficar procurando, né, a minha metade, aí eu estou casado com alguém e falar, essa pessoa, nossa, mas não tem nada a ver comigo porque eu casei com essa pessoa. Não é, a minha metade deve estar em algum lugar. Isso não existe, gente. Isso não existe, né? A simpatia, os laços de simpatia, de verdadeira simpatia, eles se constroem através do perfeito entrosamento, não é? Dos nossos pendores, das nossas conquistas, né? E se esse crescimento ele se dá baseado, né, no Evangelho, né, no conhecimento das leis universais que nos regem, então essa simpatia aí vai continuar. Né? Então é isso. Nós chegamos ao fim do nosso estudo de hoje. Então, pedindo aí aos bons espíritos que nos inspirem sempre a tomarmos as decisões corretas, né, fazermos aí da oportunidade que nós recebemos, né, da misericórdia divina de estarmos aqui encarnados, possamos aí conquistar as nossas sementinhas aí para o nosso futuro. Que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneça em nossos corações, graças ao Mestre, graças a Deus, graças a Maria de Nazaré. Que a luz, a paz e o amor de Jesus fiquem com todos nós. Assim seja.